jornais norte-americanos têm passado os últimos dias a antecipar o grande debate entre Donald Trump e Kamala Harris, sobretudo a tentar perceber quanto de Joe Biden irá surgir no discurso da candidata democrata. É consensual que usará o velho chavão do virar a página, enquanto Trump irá tentar colar Harris à herança da atual administração. Ricardo Silvestre é autor, investigador de ciência política, colunista do Observador. Bem-vindo e obrigada por estares connosco. Como é que se sai daqui? E é desafiante para Kamala Harris tentar encontrar um equilíbrio, e deixa-me só dar uma nota. Uma sondagem recente do New York Times dá conta que 61% dos eleitores dizem que o próximo presidente deve representar uma mudança em relação a Biden e apenas 25% dizem que Harris é essa mudança. Obrigado, Judita. É sempre um privilégio estar de volta. Eu vou responder à tua pergunta por duas partes. A primeira tem a ver com o debate propriamente dito. A vice-presidenta, a candidata pelo Partido Democrata, vai ter que realmente ter ali um soft spot onde ela possa aterrar, que é: eu quero passar a minha mensagem ao eleitorado e tentar o máximo possível não responder às provocações do candidato republicano. Por exemplo, tu estavas a dizer o quanto é que o presidente Biden pode ser uma nuvem neste debate, nesta conversa. Porquê? Porque o Sr. Trump já está neste momento na sua rede social a apresentar uma teoria da conspiração, que é: a vice-presidente deve ser destituída do seu lugar porque escondeu o quanto é que o presidente está senil e o quanto é que ele está incapaz. Ele vai dizer isso, sem dúvida nenhuma, no debate. Vai dizer: você é culpado de ter escondido aos americanos que o presidente Biden está senil. O, diga-se de passagem, é um disparate tremendo. O presidente Biden está bem, e felizmente. Respondendo ao que tu estavas a dizer agora, a segunda parte, que é qual é que é o legado que ela tem que trazer para o debate. O legado é dizer que nós fizemos um trabalho que foi fabuloso: recuperar da pandemia, apostar nos empregos, diminuir a inflação, apostar no poder de compra. Ainda há muito para fazer, é verdade, mas estamos no bom caminho, que é para tentar convencer esses 60 pessoas que tu estavas a dizer que tem que haver uma mudança, mas uma mudança na continuidade e não uma ruptura completa. As sondagens têm dado vantagens muito curtas, muitas dentro da margem de erro. Vai ser assim até novembro? Vai ser, sem dúvida, até novembro. Até a Michelle Obama disse no seu discurso na Convenção Democrática, ela disse: estejam preparados, porque isto vai ser muito renhido e de vez em quando há de haver uma sondagem que vem e os resultados não são aqueles que nós queremos ver, mas temos que estar preparados para isso. Mas, Judito, eu aqui fazia-te um pequeno desafio pelo seguinte: é verdade que o New York Times teve agora uma sondagem que mostra Trump à frente por mas é um dado, porque há outros. Por exemplo, a Quinnipiac tem Harris à frente por o Wall Street Journal tem Harris à frente por Emerson tem Harris à frente por 2, Morning Consult Harris por 3, e viste, hoje saiu a da ABC Ipsos, que mostra que a Harris tem mais 6. Pronto, aqui os nossos ouvintes podem dizer assim: então, mas porquê é que o New York Times é tão diferente dos outros? E aqui um alerta que eu farei, e um desafio para ti também numa futura conversa, que é: também convém à imprensa americana alimentar que as coisas estão muito empatadas e que isto está muito por definir, porque isto traz as pessoas, traz audiências, traz as pessoas aos jornais, faz as pessoas estarem envolvidas. Portanto, se tu tiveres qualquer sondagem que diz que Harris está à frente por 6, não interessa a estes atores no processo eleitoral, porque as pessoas então não vão ao New York Times, não vão ao Washington Post, não vão ao Politico, não vão lá fazer cliques. E neste momento, e como tu sabes isto perfeitamente bem, vivemos numa era dos cliques. É preciso que as pessoas vão para se gerar dinheiro. Portanto, eu punha um bocadinho aqui uma pitada de sal nessa sondagem do New York Times que mostrava Trump à frente por Mas as sondagens valem o que valem e, como tu estavas a dizer, isto vai ser assim até novembro. E porquê é que estão tão empatados? Essa aqui é uma excelente pergunta, porque estar empatados aqui na minha opinião, e claro, o Observador convida-me aqui para dar um pouco a opinião baseada na evidência. Há aqui duas explicações possíveis. Uma mais simpática do que a outra. Eu vou começar por aquela que é mais simpática, que é: as pessoas não sabem. E a última vez que estive aqui, eu até referi que as pessoas só vão começar, os americanos, os eleitores, só vão começar a prestar atenção a partir de agora. Portanto, agora é que eles vão começar a ver quem é que são os candidatos e o que é que os candidatos dizem. A outra, que é um bocadinho mais nefasta, na minha opinião, e um bocadinho mais preocupante,
é uma espécie de saneamento, de limpeza, assim, de uma espécie de apresentação de um pacote mais apresentável ao eleitorado de coisas que são verdadeiramente preocupantes e assustadoras. Deixa-me dar-te uns exemplos sem ser muito exaustivo. O Sr. Trump, portanto, candidato pelos republicanos, disse nos últimos 5 dias que quer deportar 15 milhões de pessoas e que pode dar, e passa a citar, uma história sangrenta. Ameaça prender qualquer pessoa se for presidente e achar que a pessoa fez qualquer batota nas eleições. Que os pais, e a partir de agora então vamos entrar numa área delirante, os pais estão a ver os seus filhos a irem para as escolas fazer operações de mudança de sexo. Em estados onde se pode fazer aborto, que as mães e os pais, uma vez a criança nascida, podem dizer ao médico para matar a criança. Que as tarifas sobre produtos estrangeiros não são pagas pelos americanos, e ele propõe 10% a todos os produtos que vêm do estrangeiro, o que vai arruinar a economia americana. Que as alterações climáticas não são um problema dos Estados Unidos. E o que é que acontece, Judita? É que isto depois é filtrado por um filtro próprio da imprensa, onde se diz que, bom, o candidato apresentou umas soluções para a economia, apresentou umas quantas ideias sobre imigração, mas não é explicado ao eleitor o quanto é que isto é verdadeiramente preocupante. E o eleitor lê isto e pensa, é um candidato como os outros. O Trump ou a Kamala Harris é basicamente a mesma coisa. E isso para mim preocupa-me um pouco. Diz que os candidatos andam à pesca nos eleitores independentes. E isto quer dizer o quê? Que há muitos eleitores independentes que ainda não tomaram uma decisão, e alinha-se naquilo que estávamos a falar agora há 30 segundos atrás, ou seja, há muitas pessoas que ainda não estão a prestar atenção e logo não têm o voto decidido. E neste momento estão a querer que os candidatos lhes expliquem, ok, porque é que eu hei de votar em si e não no seu opositor. O debate vai servir um pouco para isso também, mas depois também é esta parte que eu estava-te a falar, de que as pessoas, como consomem tudo muito pela rama, porque não têm tempo, quer dizer, têm a sua família, têm o seu trabalho, têm as compras para fazer, portanto apanham isto assim muito na generalidade. E na generalidade o que é explicado eles são dois candidatos iguais, são ligeiramente diferentes, mas não é assim tão preocupante. Normalizou-se aquilo que Donald Trump diz, mesmo quando é disparatado? Excelente expressão da tua parte. Esse é um problema. Aliás, eu tenho um artigo que quero submeter aqui ao Observador, um artigo de opinião, que é isso, é que tenta-se normalizar o candidato porque a imprensa americana e alguma da portuguesa, mas eu não vou ser provocador, na por cima estamos aqui no Observador, eu não quero abusar da vossa gentileza, que é este estilo de alarvidades são ditas, mas depois quando se faz o comentário ou quando se faz a reportagem, esconde-se isto tudo. Esconde-se, o que diz é que o candidato disse que tem políticas para a imigração e que tem políticas para a economia. Está bem, mas digam quais é que são, se faz favor, ou neste caso quais é que não são, que é para esses independentes saberem ao que é que vão votar. É uma boa altura para saber disso durante o debate, mas Kamala Harris precisa mais desta audiência, deste debate para se dar a conhecer, sobretudo? Essa é uma excelente pergunta. Aliás, já me tinhas feito essa pergunta numa outra situação que nós cá tivemos, quando foi a convenção. Claro que sim, são momentos de grande audiência. Ela vai ter milhões de pessoas a olhar para ela. Houve uma negociação, e eu sei que tu acompanhaste isso, houve uma negociação sobre a questão dos microfones. Se os microfones estavam ligados ou não. O que isso também é muito interessante, porque a candidata democrata estava na esperança que isso pudesse ser alterado. Porquê? Porque o Trump já mostrou em debates anteriores, tanto com o presidente Biden como a candidata Hillary Clinton, que não tem qualquer controlo emocional. Portanto, o senhor diz coisas e interrompe e depois diz alarvidades completas. Só que a campanha Trump negociou isso e disse, não, nós não vamos abdicar. Portanto, o microfone está desligado, só se liga quando o candidato falar. Portanto, isso em certa parte prejudica um pouco a candidata, porque ela não pode mostrar ao eleitorado, vejam o quão descontrolado o senhor Trump é. Relativamente agora, o que é que ela pode fazer? É, cada vez que houver provocações, ela tem que dizer, como já disse antes, eu não vou perder tempo com isto, esta é a minha mensagem para vocês, americanos que estão a ouvir. É isto que eu vos ofereço. Porque senão cai um pouco nesta armadilha que o Trump monta, e monta muito bem, há que lhe dar mérito nesse aspecto, que faz com que o debate seja gerido por ele. Ele é que determina qual é que é
a dinâmica do debate, porque ele ofende, mente, faz todo o estilo de teorias de conspiração e o outro candidato passa o tempo todo a tentar responder isso e acaba por não falar nada sobre si. Essa estratégia não vai ser... Kamala Harris não vai cair nessa armadilha? Eu acredito que a vice-presidente está a ser muito bem treinada neste debate para não cair nesta armadilha. Aliás, eu estava aqui contigo, nós falámos disso, da Dana Bash, a jornalista da CNN, que quis puxar para isso. Então, mas o candidato republicano diz que você decidiu ser negra. E ela disse, desculpe, mas eu não tenho nem tempo nem paciência para isso. Vamos falar sobre política, que é isso que interessa. E agora ela no debate vai ter que ser capaz de fazer isso. E uma coisa também, só para acabar esta parte, uma coisa que vai ser interessante é o quanto é que do outro lado o candidato republicano, o Sr. Trump, se vai descontrolar com isso mesmo. Ou seja, ele estivesse sistematicamente a tentar provocá-la e ela não aceita essas provocações, ele se calhar vai ter que endurecer, digamos, o ataque. E a partir daí ela fica um pouco em vantagem. Havia um membro da Casa Branca que dizia ontem que Harris vai precisar de poderes sobre-humanos para lidar com Trump durante o debate. E que, enfim, antecipava que iríamos ver Harris a procuradora durante o debate. Essa é uma excelente... É um excelente ponto de antecipação, que é qual é que é a estratégia dela do debate. Uma é aquilo que acabamos de falar agora, que é ela não reagir às provocações. Depois, quer ela estar a apresentar ao eleitorado o quanto é que o Trump é mau como candidato, ou quer ela passar mais tempo a dizer o quanto ela é a melhor opção. Porque, como estás a dizer, ela é procuradora, foi procuradora em São Francisco e depois no estado da Califórnia, e o Trump tem muitas coisas que podem ser apontadas como exatamente pontos fracos e coisas inqualificáveis. A gente já falou, eu estive aqui com vocês, portanto, foi declarado como culpado por abuso sexual, declarado como culpado de fazer pagamentos a uma estrela de filmes pornográficos para esconder o caso que tinha com ela. Tem vários casos em tribunal sobre tentar roubar a eleição, roubar documentos oficiais. Portanto, ela tem muito por onde o atacar. Agora vamos ver se ela vai passar tempo a fazer isso, porque assim depois não tem tempo para dizer o que é que ela pode oferecer. Há um historiador, Alan Lichtman, que é conhecido como Nostradamus das eleições presidenciais, que prevê que Kamala Harris seja a vencedora. Lichtman acerta desde a década de 80, falhou apenas em 2000 na vitória de George W. Bush. É levado a sério na política norte-americana, portanto não é considerado um Nostradamus nesse sentido, mas no sentido de facto fazer previsões que não são com base em sondagens, mas numa série de outros indicadores. Quer dizer, é uma possibilidade, não é? Olhas para isto como... É assim, este pessoal tem milhões de dólares metidos nestes sistemas. O que é que eu quero dizer por sistemas aqui? São máquinas de fazer sondagens e máquinas de fazer previsões. E quando tu tens alguém como esta pessoa, ou o Nate Silver, por exemplo, que se calhar para os nossos ouvintes, enfim, nós os geeks é que conhecemos isto de cor e salteado, mas o Nate Silver é aquele que faz, portanto, as previsões, ele também é muito conhecido e quando ele diz previsões toda a gente presta atenção. É porque há um conjunto de outros fatores além das sondagens. Há, por exemplo, quanto dinheiro é que os candidatos têm? Quantas pessoas é que estão no terreno para tentar fazer com que haja votos? Quanto, por exemplo, é que as pessoas estão a inscrever para votar? Quem é que está a inscrever para votar? Quais é que são os grupos étnicos? É mais de negros? É mais de latinos? É mais de brancos? Portanto, isto tudo aconteceu porque em 2016, como toda a gente se enganou, agora toda a gente quer estar correta. Portanto, quando este historiador ou o New York Times ou o Washington Post fazem previsões dessas, às vezes dá um bocado a sensação que é só de andarem a perguntar às pessoas em quem é que vão votar, mas não, há muito mais dados a entrarem na máquina para a máquina gerar esse resultado.
O antigo vice-presidente republicano Dick Cheney anunciou que vai votar em Kamala Harris. É surpreendente? Darth Vader himself. É assim, a filha, a Liz Cheney, já tinha aberto a porta. A própria Liz Cheney, numa entrevista que ela... Na entrevista ela estava a fazer um debate numa universidade americana. Ela disse: eu não vou votar no Trump, vou votar na Kamala Harris, mas isso já se sabia. A Liz Cheney teve um percurso bastante atribulado desde que o Trump tomou o poder no Partido Republicano, e ela agora foi totalmente escorraçada do partido, e é normal. Relativamente ao pai dela, Dick Cheney, repara, isto é o ponto do iceberg. Porque, além disso, por exemplo, o seu vice-presidente, o Mike Pence, não vai votar no Trump. Também não diz que vota em Harris, mas não vota em Trump. Depois tens um conjunto de generais, enfim, agora não vou perder muito tempo com isso. Mas é normal que institucionalistas, conservadores e pessoas que gostam dos Estados Unidos vão votar Kamala Harris porque sabem o risco que é ter Donald Trump num segundo mandato. Até mesmo alguém como Dick Cheney. E Cheney é gosto ou não, uma figura histórica do Partido Republicano. É realeza no Partido Republicano, portanto, mais conservador e mais republicano que ele não há. E isto dá uma autorização para... Olha, estavas a falar dos indecisos e dos independentes. Dá uma autorização a uma faixa do eleitorado que está mais próximo do Partido Republicano dizer assim: bom, se Dick Cheney diz isso, se calhar é porque há aqui qualquer coisa e deixa-me tentar saber um pouco mais. Pois a partir daí, principalmente porque um dos ataques que é feito, e com razão, desses republicanos que não querem o Trump, é que ele não respeita a Constituição americana. E para o movimento conservador americano, isso é quase pedra sagrada. A Constituição é para ser respeitada e não há qualquer maneira de fazer qualquer coisa que seja à margem dela. Enquanto o candidato Trump diz abertamente: eu sou presidente, vou desrespeitar tudo. Regras, normas, leis, vou fazer aquilo que me apetecer. Ricardo, muito obrigada por teres estado connosco nesta América dividida, e porque Kamala Harris e Donald Trump têm muito que pensar até ao debate. Ficamos com Think, de Aretha Franklin. More than 10.